no vídeo de hoje eu trago para você imagens e uma análise sobre elas que, sinceramente, não são em primeira mão, não são exclusivas e nem urgentes. O que eu trago para você são informações e análises com responsabilidade, depois dos fatos terem sido apurados e confirmados, coisas que a emissora e a jornalista do exemplo que eu vou mostrar a seguir deveriam ter feito, mas não fizeram. Bom, vamos por partes. Começando pelo anúncio inicial feito por Daniela Lima na Globo News. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Ela atribui essa informação a uma fonte da Polícia Federal, mas não diz quem era. E só nisso aí já tem muita coisa errada nessa história. Primeiro, porque a informação era falsa. A PF realizou sim uma operação que tinha como alvo Carlos Bolsonaro, mas não foi na casa dele que esse computador foi apreendido. E segundo, se Daniela Lima recebeu em primeira mão essas informações de uma fonte da PF, antes mesmo da própria instituição divulgar informações relacionadas a esse caso, significa então que alguém dali de dentro vazou informações, incorretas por sinal, mas para beneficiar a emissora e a jornalista, concedendo-lhes um furo de reportagem. Eu já vou mostrar para você a prova de que a informação era mentirosa, mas antes eu trago mais um trecho de Daniela Lima, deixando claro que o centro de todo esse escândalo que ela estava fazendo era a suposta apreensão desse computador na casa de Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal apreendeu um computador da ABIN com Carlos Bolsonaro nesta batida de hoje. É até aqui o elemento mais grave e que fornece indícios muito claros de que houve apropriação irregular, ilegal, de aparelho público federal por um vereador que era filho do presidente da República. Pois é. Todo esse cenário criado por Daniela Lima foi baseado em uma mentira. A própria Globo foi obrigada a corrigir a informação, apesar de ter feito isso somente às 5 da tarde. O computador da ABIN, que era a origem de todo esse escândalo criado por Daniela Lima, e que ainda não acabou, eu tenho mais coisas para mostrar, não foi apreendido na casa de Carlos Bolsonaro. E apesar de agora passar a informação correta, ainda é dada uma ênfase na matéria à parte mais conveniente para eles da história. O computador foi apreendido na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que é ex-assessor do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN. Mas o grande ponto da questão é, a esposa do Giancarlo é servidora da ABIN, ou seja, não foi encontrado um computador da ABIN em um local no qual ele não deveria estar. A apreensão foi somente para investigar quem de fato fazia uso dele, e isso faz parte daquela investigação da suposta ABIN paralela. Portanto, todo o escândalo criado por Daniela Lima foi em cima de uma mentira. Mas essa não foi a única mentira noticiada por ela sobre essa mesma operação nessa mesma manhã. Ela também falou sobre uma suposta fuga de Bolsonaro e seus filhos de barco. Que eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco. Essa informação também era mentirosa. Eles não saíram da casa quando a PF chegou. Eles saíram muito antes para pescar. Quem confirmou isso como testemunha presente no local foi o deputado Luciano Zucco, que saiu junto para a pescaria. Ele afirmou que eles saíram exatamente às 5h50 da manhã, por conta das condições ideais do tempo já naquele horário. Aliás, na noite de domingo, no dia anterior, em sua live, Bolsonaro já havia avisado que sairia para pescar no dia seguinte. Por ocasião das eleições do corrente ano. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, tô um pouquinho queimado aqui, mas depois do carnaval, com todo o gás aí. Que fuga é essa em que o fugitivo avisa da sua fuga na noite anterior a ela, em uma live para milhões de pessoas? Mas não pense que o escândalo de Daniela Lima e da Globo News acabou por aí. Eu chamo sua atenção porque estão na casa Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Então, veja o tamanho da reação que pode vir. De novo, a informação
em Angra dos Reis. A informação que o Bruno Tavares traz agora para a gente é importantíssima. Eu não sei se você entendeu a importância dessa situação. Importantíssima. Mais uma vez. Importantíssima. E mais tarde, às 12h24, mais uma vez trazendo imagens da operação narradas por Daniela Lima, ela mentiu mais uma vez. Porque você vê, o Bolsonaro sai, a Polícia Federal está saindo também. Daqui a pouco o Bolsonaro vai ser acompanhado pelo Carlos. Eu não sei se você prestou atenção, mas alguns agentes da PF estão entrando nesse Gol cinza que aparece na imagem. Acredito que na sequência dê para ver até melhor. Não há altercação, a gente está com áudio aí, ó. Aqui a gente pode... Chega o Eduardo. Faz uma pergunta, onde é que tá não sei o quê, o Bolsonaro aponta. Em seguida, você vai poder identificar na imagem que esse Gol cinza, com os agentes da PF, anda alguns metros à frente na rua, faz a volta na própria rua e retorna. O Bolsonaro faz questão de ficar ali do lado de fora, não se escondeu. O filho também não. Carlos Bolsonaro também não. Presidente... Pois é, na hora que esse Gol cinza com os agentes da PF passa novamente pela família Bolsonaro, o motorista buzina cumprimentando, o Jair Bolsonaro cumprimenta de volta, só que mesmo com tudo isso passando na sua frente, você mesmo vendo com seus próprios olhos, Daniela Lima ainda fala que a PF já foi embora e que foi um apoiador que passou buzinando. O presidente acenando ali, falando algumas coisas, rua pouco movimentada, o carro da PF já foi. Alguém buzina, provavelmente um apoiador, ele acena. Por sinal, coitado do Golzinho com essa enroscada na lombada. Todo esse escândalo baseado em informações incorretas, baseado em mentiras, foi publicado também em matéria no G1. E eu até traria para você a imagem dessa matéria, mas a Globo apagou. Agora, infelizmente, esse caso específico que eu mostrei para você nesse vídeo é apenas um exemplo daquilo que tem se tornado boa parte da mídia tradicional brasileira. E a Daniela Lima é apenas um exemplo da falta de qualidade e responsabilidade de boa parte dos jornalistas que figuram o cenário dos noticiários brasileiros. O que importa é o furo de reportagem, a exclusividade, a urgência, é ser uma notícia em primeira mão. Afinal, é isso que gera audiência. Depois checam-se os fatos. E se eles estiverem incorretos, publica-se então a matéria de correção que já vai ser ofuscada pelas outras manchetes escandalosas já publicadas. É um novo jornalismo de celular na mão, um jornalismo que já nem cobra mais uma boa oratória, uma boa postura em frente às câmeras, um jornalismo que se tornou um verdadeiro portal de fofocas.